Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao nosso canal da Sun Surgery. Meu nome é Maurício Demetrio, sou cirurgião bucomaxilofacial e radiologista e estou aqui para tentar desmistificar um pouco sobre a cirurgia ortognática para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já ativa esse sininho, clica aqui para curtir esse vídeo, que eu acho que isso vai ajudar muito a esse conteúdo chegar a outras pessoas. Então se inscreve aqui no canal da gente, beleza? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico das deformidades faciais. Então eu quero tentar passar para vocês de uma maneira um pouco mais descomplicada, mais fácil, como a gente pode chegar ao diagnóstico de uma deformidade facial a partir de alguns critérios, digamos assim. Então, beleza. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é justamente esse artigo aqui. É um artigo bem clássico da nossa literatura, que é um artigo do Dr. William Arnett. Se você acompanha a gente no Ortog Comentada lá no Spotify, vocês vão ver que eu já fiz 2 reviews, né, que estão na nossa página do Spotify, voltados explicando um pouquinho da Facial Keys 1, Facial Keys 2, que são partes essenciais para você chegar numa análise facial. De qualquer forma, a gente vai ver isso mais para frente aqui no YouTube, beleza? Então, esse artigo ele tem uma máxima muito boa, que ele fala que a mordida do paciente, geralmente ela vai indicar que existe um problema. Mas a face vai mostrar como é que você vai tratar aquele problema. Então, vou mostrar para vocês de uma forma prática como isso pode interferir no diagnóstico de vocês dentro dessas deformidades faciais. Aqui, vocês conseguem olhar 4 mordidas diferentes. Dentro dessas 4 mordidas, a gente não consegue dizer qual paciente é cirúrgico e qual paciente é ortodôntico. E isso influencia diretamente em como a gente vai abordar o paciente, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar essa primeira paciente aqui do canto superior esquerdo, né, de quem está olhando a tela, você vai ver uma oclusão na qual a paciente portadora dessa oclusão é essa paciente aqui. E quando a gente amplia a imagem, a gente vê que essa paciente ela tem um sorriso gengival muito forte. Você vê que ela mostra muita gengiva ao sorrir. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista ortodôntico, ela é uma paciente que a oclusão facilmente ela seria resolucionada. Agora, do ponto de vista de face, a ortodontia não ia trazer tanto benefício assim para ela. Já se a gente pega aqui um outro paciente do lado direito superior, se alguma mecânica conseguisse resolver, ele não teria uma alteração facial tão importante como tem a outra paciente anterior. A gente tem alguns dados clínicos da análise facial que são muito relevantes, por exemplo, a falta de exposição incisivo, o fato da mandíbula estar mais hiperdivergente, ela está mais inclinada para baixo, alguns detalhes que a gente vai ver mais para frente. Já essa terceira mordida é um paciente que, será que ele é cirúrgico ou será que ele é ortodôntico? Só que aí a gente entra no quesito funcional do nosso diagnóstico. É um paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ou seja, ele ronca muito, ou seja, ele tem falta de ar em alguns momentos durante a noite, leva a uma baixa oxigenação. Isso interfere no funcionamento das suas atividades diárias e no longo prazo, sem dúvida, vai trazer muito malefício para a saúde dele. Agora, quando a gente pega uma oclusão nesse sentido, em que o paciente está meio topo, que é o que a gente chama de borderline, é o paciente limítrofe, você tem a opção de tratar ele com ortodontia ou com cirurgia, desde que seja muito bem alinhado com o paciente e explicado os 2 caminhos, certo? Então, o que a gente toma como base desse começo? Essa é uma frase de um cirurgião plástico daqui do Brasil, que é o Dr. Ivo Pitangui. Ele fala que a deformidade ela não se mede pelo tamanho que ela tem, mas sim pelo que ela causa internamente como desconforto. Na aula passada, a gente falou sobre a cirurgia ortognática de uma maneira geral. Eu falei para vocês que o paciente ele tem aquela deformidade, ele tem a dor do tratamento. Ele precisa saber se é algo que vai ser motivado a ser feito, a ser realizado, um tratamento que vale a pena ele seguir para frente. Então, aí a gente entra num quesito que é fundamental, que é o de análise facial. Inclusive, aproveitando a deixa, mais uma vez, se inscrevam no canal, aqui tem muito conteúdo bom. A análise facial é uma parte da cirurgia ortognática que leva a gente a chegar no diagnóstico correto e saber também o nosso plano de tratamento. E a gente tem um curso de análise facial que periodicamente a gente abre algumas turmas por conta da conversação com os participantes, etc. Não dá para manter o tempo todo aberto. Então fiquem de olho sempre que tiver alguma coisa, aqui no canal vai estar em aberto, vocês vão dar uma olhada.
Mas, checando essa parte de análise facial, a gente vai chegar a 6 principais diagnósticos de coisas que a gente precisa resolver nessas faces. É o sorriso gengival, são os casos de feminilização, vou chegar mais para frente, vocês vão entender. São as classes 3, são as classes 3 esqueléticas, as classes 2, aqueles pacientes que têm problema no contorno facial, alguma queixa nesse sentido, e as assimetrias de face. Então eu vou colocar bem didático um pouquinho de cada uma dessas situações para que vocês possam entender como é que funciona. Então vamos começar aqui com o sorriso gengival. Essa é uma paciente que vocês conseguem visualizar na normativa frontal, que ela tem uma elevada exposição dos incisivos centrais em repouso, ou seja, qual que seria a normativa? A gente tem um artigo mais antigo que também está lá no Spotify, bem destrinchado, que é o artigo do Burston, e ele fala pra gente que uma paciente de sexo feminino, mais ou menos na idade que ela tinha, e perto dos 20, 30 anos de idade, ela tem que ter por volta de 2 a 4 milímetros de exposição de incisivo em repouso. Quando vocês olham nessa foto dela em repouso, ela está com praticamente o incisivo todo exposto. Sinal de que essa maxila está muito mais para baixo do que deveriam. Então a gente usa, inclusive, esses números para tomar como parâmetro o quanto a gente deve impactar a maxila do paciente. Na segunda foto, vocês já olham o sorriso gengival em ativa, né? Aquele sorriso gengival bem exposto, muito marcado, às custas de um excesso vertical de maxila. Nessa vista de perfil, vocês conseguem ver que a maxila ela cresceu tanto na parte anterior dela, nessa parte mais frontal, que ela acabou empurrando a mandíbula para baixo e fez o que a gente chama de rotação do plano oclusal. Essa mandíbula acabou descendo, abrindo um pouco o ângulo que ela tem, e o queixinho vai indo um pouquinho para trás, o pogônio vai indo um pouquinho para trás. Aqui numa vista 3/4 você consegue ter uma visão geral da paciente, de como é que ela está se portando com aquela deformidade. Mais uma vez na vista 3/4 e numa vista inferior-superior a gente pode ver que apesar do excesso vertical de maxila, esses pacientes geralmente têm uma pobreza ali na região mais superior da maçã do rosto, devido a um alto crescimento no sentido vertical e não anteroposterior. Qual seria o tratamento mais indicado? Aí vocês vão dar uma olhada nesse vídeo aqui. A gente precisa, lembrando da aula anterior, fazer aquela osteotomia Lefort 1 e impactar todo esse osso maxilar, para que a gente possa ter a correção do sorriso gengival. Essa é a única forma de tratamento do sorriso gengival? Lógico que não. Existe o Botox, existe a gengivoplastia, mas tudo tem uma indicação. E mais para frente, vocês vão acompanhar aqui no canal que eu vou fazer uma aula só para análise facial e pacientes com sorriso gengival. Vocês vão entender quando a gente indica melhor cada tipo de tratamento. Bom, partindo do pressuposto, esse aqui já é um crânio pós-operatório da paciente com a correção daquele afundamento malar que ela tinha, que aquela vista inferior-superior a gente pôde olhar, a correção da maxila, a correção da mandíbula e um avanço do mento. Aqui numa vista axial. E a paciente ela saiu de um sorriso gengival dessa magnitude para uma correção e um resultado como esse. Então, como vocês podem ver, o tratamento do sorriso gengival ele devolve a autoestima do paciente e traz um resultado incrível. Aqui numa vista 3/4 vocês conseguem ver a correção do plano oclusal, como a maxila e o sorriso ficaram mais bem alinhados, o sorriso dela muito mais harmônico, sem aquela quantidade exposta de gengiva. E de perfil vocês conseguem ver que a mandíbula ela já regularizou, a gente fez um avanço mandibular, uma mentoplastia e a correção do plano oclusal também ajudou a dar um entorno mais definido para aquela mandíbula. Beleza, agora vamos para classe 2. O que é a classe 2 em si? É o paciente que ele tem geralmente a maxila mais à frente que a mandíbula. Pode ser porque a mandíbula não cresceu o suficiente ou pode ser porque a maxila cresceu demais. E a gente vai ter que entender isso, né, mediante cada caso. Para isso a gente precisa da análise facial. Mas de uma maneira geral, essa é uma paciente típica classe 2, que você vê que a maxila está mais à frente que a mandíbula, associada a uma mordida aberta anterior, você vê que os dentinhos dela não encaixam perfeitamente nessa vista oclusal. Aqui vocês conseguem olhar na vista do lado direito e do lado esquerdo que a mordidinha dela não está bem encaixada. E num panorama geral, a gente tem essa foto 3/4 dela. É uma paciente classe 2,
que tem um retrognatismo mandibular, a mandíbula não cresceu tanto que deveria, tem um quadro de dor associado às articulações e uma queixa estética importante. Então, para esse tipo de paciente, a gente faz uma cirurgia combinada, vai fazer maxila, vai fazer mandíbula, vai fazer mento, e aqui está ela nos primeiros dias pós-operatórios. Na verdade, aqui está no momento que ela acabou de acordar da anestesia geral, mandando uma foto dizendo que estava tudo bem. Aqui, ela no segundo dia pós-operatório, com umas faixas de contenção de edema, vocês vão ver mais para frente no nosso canal como a gente controla esse pós-operatório. Ela se alimentando a primeira semana, então o paciente ele passa por esse período que ele vai se alimentar de uma comidinha um pouco mais líquida, mais pastosa. À medida que ela vai evoluindo, a gente vai tendo um resultado agradável. Aqui vocês podem ver uma conversa com ela, me mandando foto, dizendo que com 13 dias eu estava saindo para jantar, que é uma coisa maravilhosa, que a gente quer o quanto antes devolver esses pacientes para a atividade social deles. Aqui, como vocês podem ver, na primeira semana ela bem inchadinha, na segunda semana já com um resultado mais agradável, né? 14 dias. Agora, o que é importante? A gente saber conter os ânimos. Toda vez que você vai se recuperando rápido, o paciente gera muita expectativa em cima disso. E existe uma diferença muito grande do paciente que operou, tá com 15 dias de pós-operatório, para o paciente que está um ano depois. Vocês veem essa diferença dessa foto? Então, ela com 15 dias tem um resultado. Ela, um ano depois, essa mandíbula já está bem mais definida, já está com a classe 2 bem resolvida, está com o rosto bem definido e com um resultado maravilhoso. Então, aqui o pré e pós dela, desde o início do tratamento. Ela numa vista 3/4, vocês conseguem visualizar o tanto que essa mandíbula teve de avanço, o contorno mandibular que a gente conseguiu obter. E aqui algumas fotos, né, que a paciente realizou depois no ensaio. Então vocês conseguem visualizar de uma forma geral como funciona o tratamento dessa classe 2. Vamos agora para a classe 3. Mais uma vez, como eu falei na aula passada, não é porque você está aumentando a classe que você está aumentando a magnitude do problema. Isso é só uma classificação que a gente utiliza para determinar aonde está o problema. Então, a classe 3 geralmente é representada pelo paciente que tem a mandíbula mais à frente do que a maxila. Pode ser por conta do excesso de crescimento mandibular ou por falta de crescimento maxilar. Que é a mordidinha que essa paciente tinha antes dela procurar a gente, antes de montar o aparelho. E geralmente o que acontece no classe 3? Existe uma compensação dentária por conta da mordida que o paciente tem. Então a gente precisa, de uma maneira geral, do tratamento ortodôntico prévio, geralmente ajuda bastante. Existem momentos em que a gente pode optar por um benefício antecipado, a gente vai falar disso também um pouco mais para frente. Mas de uma maneira geral, seria você optar pelo tratamento ortodôntico convencional, descompensação dentária e depois trabalhar, né, a cirurgia ortognática. Então ela usou o aparelho durante 6 meses, essa foi a oclusão no final desses 6 meses de tratamento. Então vocês veem que a mordida ela cruzou, a mandíbula passou mais à frente do que a maxila. Existe um problema transversal. O que é isso? A mandíbula tem um arco mais largo do que o arco maxilar, então isso faz com que a gente tenha necessidade às vezes de algumas osteotomias acessórias, umas segmentações. E aqui, numa vista frontal, a gente vê que o problema da paciente ele foi piorado, entre aspas, ou seja, ele foi mostrado a verdadeira face que ele tinha. Então, mostrou o incisivo posicionado aonde ele deveria estar e a face da paciente numa norma frontal. Vocês conseguem visualizar a falta de preenchimento paranasal, o excesso de mento, tá? Principalmente nessa vista. Na vista de perfil, vocês veem a falta de projeção de maxila, gerando também, inclusive, uma alteração no nariz da paciente, ela ficou com a pontinha mais baixa. Anotem isso, porque mais para frente, quando eu mostrar o resultado, vocês vão entender que o nariz vai levantar um pouquinho. E o mento muito forte. O terço inferior da face está chamando muita atenção. É um paciente que a gente considera realmente uma face longa com um prognatismo mandibular associado. Então, o que foi que a gente visualizou fora isso tudo? Que na região ali próxima do terço médio facial, próximo da maçã do rosto, também faltava um pouco de preenchimento igual à paciente anterior. Isso acontece muito com os pacientes que a gente considera como face longa, ou seja, o crescimento ele foi muito no sentido vertical, a disparate do crescimento anteroposterior. Bom, aqui então vamos passar um pouco os procedimentos que a gente vai partir para fazer com esse paciente classe 3.
Então, a gente vai abordar tanto a maçã do rosto como o mento, no sentido de tentar equalizar essa proporção facial. A gente vai diminuir o transversal do mento, ou seja, vai diminuir a distância lateral que tem o mento. E vamos aumentar a distância entre as maçãs do rosto da paciente, de forma que a gente consiga equilibrar a proporção largura e altura de face. Numa vista de perfil, a gente vai fazer um avanço maxilar, malar e um recuo mandibular para equilibrar esse perfil de uma maneira mais agradável. Bom, partimos para a cirurgia ortognática, dentro daquelas osteotomias que a gente já conversou na aula passada, e esse foi o resultado que ela teve oclusal depois de 4 meses. Então, mordida bem encaixada. O paciente já sem aparelho, um tempo total de 10 meses de tratamento. Por que eu gosto de chamar a atenção aqui? Às vezes a gente recebe alguns pacientes que estão há 8 anos de aparelho, 6 anos de aparelho. Suspeitem, geralmente alguma coisa não está certa. Nesses longos tratamentos, às vezes é uma tentativa de compensação de um problema que facilmente seria resolvido do ponto de vista cirúrgico. E aqui vamos para o resultado que a paciente teve. Numa normativa frontal, você vê que a gente conseguiu corrigir a simetria daquela maxila, trazer essa maxila mais para frente, deixar ela mais evidente no sorriso, trazer a maxila antes da mandíbula e diminuir o tamanho do rosto. Numa norma de perfil, a gente conseguiu um avanço de maxila bom, devolvendo a estrutura facial, elevando o suporte facial, e vocês podem observar que até o nariz mudou de proporção. Ele ficou um nariz teoricamente menor e mais retilíneo ali no dorso. Isso se deve ao suporte que foi projetado pela espinha nasal anterior, que é uma estrutura próxima aqui do nariz e faz parte da maxila. A maxila vindo para frente, esse nariz ele tende a tomar uma projeção mais adequada. Diminuímos a altura da mandíbula e também recuamos um pouquinho a mandíbula. Aqui numa vista 3/4, o resultado que a paciente teve. E vocês conseguem observar como o tratamento ele é bem indicado para esses pacientes. O classe 3 ele é cirúrgico. Então, se você faz um tratamento bem indicado, um plano de tratamento bem delineado, conversado com seu ortodontista, conversado com a equipe que está cuidando de você, isso ajuda muito. E você que é cirurgião ou que está estudando para fazer a área de cirurgia, tem que entender que o paciente classe 3 ele precisa ser visto como um todo, né? Você precisa ouvir o paciente, saber onde estão as queixas dele e trabalhar em cima delas. Essa paciente especificamente, a gente fez osteotomia zigomática, leforum, mandíbula, fez mento, redução transversal do mento, foi uma cirurgia grande, mas para atingir um resultado que, sem dúvidas, foi o melhor que tinha para ela. E aí, vamos complicar um pouquinho mais. Mas lembrando, vou fazer uma pausa agora para vocês. Mais uma vez, se não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, porque sempre vai ter agora update de vários assuntos. Eu estou responsável pela parte de cirurgia ortognática, vou tentar descomplicar isso para vocês e acompanhe que sempre vai ter novidade aqui no Grupo SAM. Bom, dentro das assimetrias faciais, a gente encontra alguns pacientes que a gente pode ter uma classe 2 de um lado, classe 3 de outro, vão ter problemas associados devido a um padrão de crescimento alterado. Isso, em geral, acontece muito mais por conta da mandíbula do que por conta da maxila, mas vai ser um assunto para a gente discorrer mais para frente. Vamos ao foco. Se a gente traça uma linha média dividindo o rosto dessa paciente, a gente não vai encontrar simetria. Então é isso que a gente vai precisar tratar. A queixa dela era uma assimetria de face. Aqui numa vista de perfil, a gente vê um perfil classe 2, leve. Numa vista 3/4, vocês veem que a própria face da paciente ela tem duas vistas 3/4 completamente diferentes. Aqui é a oclusão que ela tinha, infelizmente foi uma paciente que foi compensada ortodonticamente, ou seja, ela teve uma hiperplasia condilar ao longo do tempo que não foi diagnosticada e o ortodontista foi levando, compensando os dentes e ela ficou com a mordida perfeita, mas a face completamente desviada. Isso é um problema grande, a gente precisa ficar atento nesses diagnósticos, porque isso influencia diretamente no tratamento depois. A gente pode acabar piorando, aumentando a dificuldade de um tratamento que, na verdade, poderia ter sido muito simples se diagnosticado mais cedo. Bom, aqui a gente tem a paciente numa vista frontal, como a gente deve avaliar.
Aqui a tomografia dessa paciente, vocês veem que tem uma diferença entre os côndilos mandibulares. E o que a gente se propôs a corrigir, deixar essa mandíbula centrada na posição. Para esses pacientes, a fotografia 3D e o planejamento virtual, eles ajudam demais, são coisas que a gente vai destrinchar um pouquinho mais na frente. Lembrando que também, né, fora o curso de análise facial, a gente também tem um curso de planejamento virtual que pega 2 softwares muito conhecidos na nossa área aqui de cirurgia, que é o Dolphin e o IPS Case Designer. Os dois estão bem delimitados, com passo a passo, e a gente entra em algumas mentorias juntos com vocês. Agora tem que ficar atento à data de lançamento. O último, as vagas esgotaram bem rápido, então ficar de olho. Bom, aqui como vocês podem ver, a gente tem a vista de perfil e frontal, a vista 3/4 da paciente, como ela consegue ter uma noção do que vai acontecer com a face dela durante o tratamento. E de imediato vou pular para a tomografia pós-operatória dela. Na tomografia pós, a gente já consegue observar que o crânio ele já se aparenta naturalmente mais simétrico, porque você corrigiu e colocou tudo no lugar. Então a gente fez uma osteotomia Lefort 1, fizemos 2 osteotomias sagitais, uma de cada lado e mais a mentoplastia. Aqui foi o resultado que a gente teve de face. Vocês veem que o queixo da paciente está mais centralizado, o mento está mais bem alinhado com a face. Vê que existe uma proporção, aquele ió mandibular que a gente tinha ali na região posterior, ou seja, um ângulo mais para fora do que o outro foi corrigido. Numa vista de sorriso, o sorriso bem mais simétrico, uma curva de sorriso mais agradável. Numa vista 3/4, o desenho mandibular bem marcado, que a gente também corrigiu aquela sensação de classe 2 que a paciente tinha. E o mais importante, a gente saiu de uma análise de simetria facial dessa, com o nariz desviado, filtro labial desviado acompanhando a simetria da paciente, comissuras desniveladas, mento desviado, ângulo mandibular mais pronunciado do lado esquerdo, para conseguir um resultado de simetria muito mais agradável, que quando você vai e para olhar, avaliar essa face, você vê que está tudo mais centralizado no local. Aqui, numa vista de sorriso, o quente maxilar, que é o fato da maxila estar um lado mais baixo do que o outro, também foi corrigido. A linha média foi centralizada com a face e o resultado que a gente teve numa vista de sorriso. Frontal e sorriso, lógico. Então, como vocês podem ver, o tratamento da simetria facial ele é um pouco mais complexo e um pouco mais difícil para a gente como cirurgião, mas totalmente plausível. Então, para você que está começando, tem que ficar bem atento a algumas estruturas. Exemplo, filtro labial, tem que saber se esse filtro não está acompanhando a simetria, saber se esse filtro está centralizado com a face ou não. Então, muitas das vezes, vocês vão ver na parte de análise facial mesmo, até no curso da gente, caso você faça a aquisição, você vê que a distância da linha média para alguns pontos, como a distância intercantal, onde tem que ficar essa linha média, ou para o canto externo do olho, ou para algumas outras estruturas próximas, facilita você identificar onde seria o centro daquela face. Bom, outra alteração que a gente precisa entender é quando a gente fala de feminilização. Às vezes existem pacientes que têm um rosto mais masculinizado e a gente precisa devolver curvas mais suaves para aquele rosto. Então, quando você pega uma face como essa, com um mento mais quadrangular, a mandíbula mais pronunciada, para a mulher, geralmente você quer que ela fique com um rosto mais suave, mais sutil, curvas mais suaves. Então, aqui vocês conseguem ver também numa vista de perfil, um perfil forte. E o que é proposto para essa paciente? É uma paciente que não tem nenhuma alteração oclusal, mas a sensação que ela passa é de uma mandíbula forte, a sensação de um paciente classe 3. Então a gente tem que entender que no diagnóstico das deformidades faciais a gente precisa ouvir o paciente, entender o que ele realmente está querendo, qual é o resultado que ele busca e atender as expectativas dele. Se ele acha que a mandíbula dele é forte, nós precisamos suavizar aquela mandíbula. Então o que foi proposto para ela? A gente pediu uma radiografia, conseguimos visualizar a região que a mandíbula ali mais ou menos de uma maneira geral, pedimos uma tomografia. O que foi proposto? A gente fez uma suavização geral da mandíbula, fizemos algumas osteotomias para remover parte desse osso mandibular, mantendo a posição oclusal que a paciente tinha. Diminuímos ainda o centro do mento. Dentro da mentoplastia a gente tem a possibilidade de fazer uma redução transversa, tirar uma fatia do mento. Bizu, para você que é cirurgião,
geralmente essa repercussão de tecido mole ela é menor. Então, sempre que você for fazer essa redução transversa, geralmente o número ele vai ser um pouquinho acima dos 5 milímetros, chegando até 10 milímetros, a depender da largura que você tem. Uma medida boa para você tomar como parâmetro são as comissuras labiais, a distância da base alar e a distância intercantal. Geralmente o mento ele tem que buscar uma região mais suave entre essas estruturas. Aqui a fixação, depois de toda a mandíbula feita o que a gente chama de degloving, a gente faz o descolamento dela por completo para suavizar e desgastar o osso como um todo. E aqui o resultado que ela teve. Uma paciente que saiu de uma mandíbula mais quadrangular, mais forte, para uma mandíbula muito mais suave, com contornos mais sutis, para que você possa ter realmente um quadro de feminilização dessa face. Aqui numa vista aproximada só da mandíbula, você vê que o queixinho dela ficou muito mais suave. E por último, a gente tem aqueles pacientes que vão ter queixa do contorno facial como um todo. O que a gente tem que pensar nesse aspecto? A gente tem que entender aonde é que está o problema daquele contorno facial. Então aqui é uma paciente que tinha um sobrepeso, uma paciente que não tinha demarcação da mandíbula, uma paciente que, fora isso tudo, também tinha associado um problema de ronco, a apneia obstrutiva do sono, pela face estar um pouco mais para trás, o envelope de tecido mole estava com muita folga, você não tinha suporte ósseo. Então, o que foi proposto para ela? Um tratamento com avanço grande do complexo maxilomandibular. Associado a isso, a gente fez 6 meses depois uma rinoplastia. Foi o Dr. André do Lago que fez em conjunto com a gente aqui da SAM e o tratamento dela ficou fenomenal. Aqui ela logo no pós-operatório inicial, vocês veem que é um paciente que não está muito inchado, que tinha o primeiro dia de pós-operatório dela. E depois que passou esse período inicial de cirurgia ortognática, ficou faltando a gente resolver o quê? O nariz. 6 meses depois, ela foi para o Dr. André do Lago, ele realizou a rinoplastia estruturada, está aqui a paciente no pós-operatório imediato, você vê que ela está muito bem. E ela saiu dessa situação para essa situação, um resultado impressionante. Então, como vocês podem ver, o contorno facial ele dita muito sobre aquela face. O diagnóstico da gente ele não pode ser pautado único e exclusivamente em classes dentárias, a gente tem que se atentar à face como um todo. Dessa forma, você consegue ter uma abordagem mais sistemática para aquela face, e a gente vai mostrar isso para vocês um pouco mais para frente, e consegue ter resultados como esse. Se a queixa dela era que o contorno facial não era tão agradável, a gente consegue melhorar o contorno de uma maneira geral, a gente fez uma lipo da região submandibular, diminuímos aquela quantidade de gordura, a gente conseguiu dar uma estrutura facial para ela muito mais adequada, devolvemos o suporte ósseo que ela precisava para chegar num resultado como esse, tanto de sorriso como de uma vista frontal, numa vista de perfil, numa vista de perfil sorriso. Você vê que a mandíbula ficou muito mais bem delineada. E aqui numa vista 3/4, o resultado que a paciente teve, muito, muito agradável. Bom, gente, então, o que eu quero que vocês memorizem dessa aula? Memorizem que a gente tem coisas além da classe 2, classe 3 que todo mundo escuta. A gente tem que abordar direcionado à queixa do paciente. Às vezes o cara chega para você com queixa do sorriso gengival. Tudo bem, ele pode ter uma classe 2, pode ter uma classe 3, mas você tem que tratar o que ele está te reclamando. Então a gente precisa saber diagnosticar a deformidade facial que o paciente está acusando ter e saber como você vai resolver isso da melhor maneira possível. Bom, mais uma vez, pessoal, se você não se inscreveu, chegou aqui até o final dessa aula, se inscreve que tem muito conteúdo ainda para vir. Anota aí o nosso canal, segue a gente no Spotify, Ortog Comentada. O nosso canal da Sun no Spotify é um Spotify diferente, tem lá também o Sun Surgery, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os podcasts, a gente faz uma discussão aberta com outros cirurgiões, outros profissionais na área. Então sigam a gente e acompanhem nosso trabalho que vem muita coisa boa pela frente. Beleza? Vejo vocês na próxima aula, galera. Aqui meu arroba, Dr. Maurício Demétrio. Tô lá no Instagram, se quiserem, me sigam, tá? O QR Code. E muito obrigado.